Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Vamos analisar alguns textos da Palavra de Deus, começando com 1 Coríntios, capítulo 12, um texto bastante citado, porém pouco compreendido. Tanto é que nós temos um emaranhado de livros sobre o mesmo texto e ainda assim cada um diz uma coisa, às vezes coisas antagônicas, bem diferentes. Mas a palavra de Deus não causa confusão. Muitas das vezes são os homens que acabam atrapalhando os estudos teológicos porque falta, não digo seriedade, mas critério. Requer, da parte de todo qualquer estudante da Bíblia, uma leitura sistemática da palavra de Deus. E às vezes a pessoa ignora o texto e contexto, quando não, uma noção geral das escrituras sagradas sobre uma temática. O tema de hoje, portanto, vai girar em torno de dons espirituais. Destaco aqui dons espirituais. Primeiramente, é bom definir o que seria dom espiritual. Eu estou colocando no singular para tratar desse pormenor. O dom nada mais é do que uma capacitação especial dada por Deus para um crente em Jesus, a fim de que ele venha exercer o referido dom no seio da igreja cristã, visando a edificação. Essa capacitação especial dada por Deus é mediante a graça divina, ou seja, a pessoa não recebe um dom porque ela tem mérito, porque é uma pessoa boa, porque tem alguma coisa que chamou a atenção de Deus e por isso Deus o privilegiou com um determinado dom espiritual. Nada disso. A graça de Deus é um fator essencial na distribuição dos dons espirituais, de modo que cada um crente recebe pelo menos um dom espiritual. Não existe crente sem dom espiritual. Até porque a outorga é uma competência do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus sabe a real necessidade de cada igreja local e as pessoas que estão naquele recinto para então assim edificar o corpo de Cristo. O dom espiritual não é dado para nossa exaltação pessoal, para proveito próprio. O dom espiritual não é dado para que a pessoa tenha uma vantagem pessoal dentro do círculo, digo, do círculo religioso, nada disto. O dom espiritual visa, como eu disse, a edificação da igreja, visa um proveito comum, um fim proveitoso e ainda o embelezamento do corpo de Cristo. Quando a gente inicia a carta de Paulo aos Coríntios, a gente tem uma informação preciosíssima e por isso vou até o capítulo 1, no versículo de número 7, e faço destaque, que nos diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa primeira parte que eu vou deixar destacado, de maneira que nenhum dom vos falta, Paulo estava se dirigindo à igreja em Corinto, composta por pessoas santas, isto é, separadas por Deus para o serviço real. E ele menciona esta preciosidade para todo e qualquer estudante da Bíblia. Não havia falta de dom espiritual na igreja em Corinto. Isto é importante porque algumas pessoas vão alegar que a gente precisa pedir a Deus um determinado dom espiritual. Peça o dom disto, daquilo outro. Ora,
dentro do contexto da igreja em Corinto, não havia necessidade de pedir a Deus, porque não faltava nenhum dom. Percebeu? E a expressão no grego, no versículo 7, é justamente os dons espirituais, que tem a palavra dom. Dom é aqui. A forma que está escrita aqui é que vem de harisma, ou alguns pronunciam como carisma, e a leitura na pronúncia erasmiana, com a ligeira adaptação que eu faço, é harismati, de maneira que nenhum dom vos falta. Não havia falta de dom algum na igreja em Corinto, porque a outorga do dom, através do Espírito Santo de Deus, levava em consideração a soberania dele, porque ele distribui como quer, em algumas versões como lhe apraz, e segundo, levava em conta a necessidade e, por sua vez, a edificação da igreja local. Dito isto, esta igreja aqui, ela tinha uma série de lutas, de dificuldades, de picuinhas, de questões que precisavam ser resolvidas. Havia crentes carnais na igreja em Corinto. Havia crentes que se julgavam superiores aos outros, mais importantes, dentro daquele contexto, como membros do corpo de Cristo. Havia partidarismo. Alguns pertenciam a um grupinho, uns queriam ser de Paulo, de Apolo, de Pedro, e outros até se diziam de Cristo. A igreja estava rachada, vou dizer assim. Eu costumo utilizar a expressão, a igreja estava fraturada. O corpo de Cristo estava fraturado, a ponto do apóstolo Paulo dizer que, porventura, havendo dissensões, divisões, não sois carnais, Paulo chama aqueles crentes, não todos, mas alguns, aqueles que estavam nessa condição de crentes imaturos, bebês na fé, crentes carnais, embora todo crente da igreja em Corinto tenha recebido ao menos um dom espiritual. E quando a gente vai para a coletividade, para o aspecto congregacional, nenhum dom faltava na igreja em Corinto. A gente pode, então, voltar ao capítulo 12 de 1 Coríntios, tendo em vista esta informação que eu julgo preciosa. Não obstante, acerca dos dons espirituais, o apóstolo Paulo não queria que os crentes fossem ignorantes. A ignorância aqui se refere ao desconhecimento. E a gente pode começar a trabalhar e verificar o que levava àquele estado de ignorância da parte de alguns crentes, se não de muitos crentes naquela localidade. A gente precisa entender um pouco o pano de fundo da cidade. Havia dezenas de templos pagãos naquela época. Esses templos pagãos ficavam nos lugares mais altos. Um desses templos era da deusa Afrodite, numa localidade chamada Acrocorinto, que ficava aproximadamente 570 metros acima do nível do mar. No culto a Afrodite, havia uma fusão de ato cultico com orgia, bacanal, porque os pagãos vinham de outras localidades, chegava no porto, a cidade de Corinto era portuária, tinha dois portos, nós temos essa informação hoje, mas eles chegavam no porto e se dirigiam, claro, para levar oferendas, sacrifícios àquela determinada divindade e participavam naqueles cultos de práticas
culticas, mas com esses resquícios do paganismo. E as sacerdotisas, que eram na conta de 1.000 sacerdotisas, eram tidas como sacerdotisas hífen prostitutas. Por causa de quê? Por conta dessa orgia, desse bacanal, durante o ato cultico. E nós sabemos, pela história, de que naquela época, aquelas pessoas, principalmente as sacerdotisas, elas enunciavam palavras desconexas, palavras que soavam para alguns como sem sentido. Dito de outra maneira, a prática de língua estática, que é uma língua quando a pessoa pronuncia num estado de êxtase, ela perde o controle, está envolvido de uma forma muito forte naquela atividade religiosa, ela começa a enunciar palavras incompreensíveis. Aliás, eu já fiz aqui uma série sobre o fenômeno de línguas. A gente observa que não era uma característica somente das sacerdotisas de Afrodite. A fala em língua estática é conhecida há milhares de anos atrás, antes do próprio cristianismo. A ocorrência mais antiga que eu tenho em mente é de 1.100 anos antes de Cristo. De qualquer maneira, a gente vê que uma parcela da igreja em Corinto veio do paganismo. E como nós temos essa informação? Já temos a informação de que eles não deveriam ser ignorantes. Eles deveriam conhecer plenamente através de uma orientação clara e apostólica. Mas o versículo 2 ele diz assim: Vós bem sabeis que éreis gentios. Na sequência, a informação importante: levados. A ideia de levados aqui, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Observe que a situação espiritual de uma parcela dos crentes anteriormente era de que eles eram levados, conduzidos pelos ídolos mundos. Provavelmente, alguns resquícios do paganismo vieram junto com a adesão à igreja, na igreja cristã. Porque a gente sabe que quando uma pessoa se converte, dependendo do contexto de onde ela veio, ela vai trazer vários resquícios daquela religião antiga, até ela ser orientada, doutrinada, ensinada, exortada, admoestada e ter uma ciência plena de todas as coisas básicas do cristianismo, ela pode sim trazer vários elementos da religião antiga. E parece-me que é o caso aqui em Corinto. Porque Paulo depois vai dizer assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Pelo menos um estudioso que eu lembro, ele fala que possivelmente algumas pessoas estavam na igreja pronunciando uma fala, quer numa linguagem estática, de modo que, ao invés de, digamos assim, enaltecer através da língua, não apenas do órgão da fala, mas da enunciação que era feita, estava, vou dizer assim, amaldiçoando o nome de Jesus por conta de palavras bem próximas. E nesta obra, ele vai colocar ali os termos no grego e verdadeiramente há uma proximidade
de um termo e que, ao invés de bem dizer, estava dizendo literalmente seja anátema, isto é, seja maldito. Porém, do versículo 1 até o 3, nós já temos a informação de que tinha alguma coisa fora do lugar, porque senão Paulo não ia escrever o versículo 3, porque eles não estavam compreendendo muito bem, eles precisavam de orientação, porque no tocante aos dons, eles estavam sendo ignorantes. Eles desconheciam algumas coisas no tocante aos dons espirituais. E por isso, no versículo de número 4, Paulo vai dizer que não existe um dom apenas, não há um dom apenas, mas há uma diversidade de dons. Os dons que são diferentes da parte de Deus, eu comparo que nem aquela tapeçaria toda colorida, aquela diversidade de cores faz com que haja um embelezamento do tapete. Da mesma forma, a diversidade dos dons no seio da igreja é salutar, mas também é um reflexo da outorga do Espírito Santo em relação aos dons espirituais. Porque diz, ora, há diversidade de dons. Frisa bem e guarde isso em mente. Diversidade. Não existe um dom especificamente que tem que prevalecer numa comunidade ou numa igreja local, que tem que ter ênfase, mas o foco tem que ser nos dons espirituais que estão na alçada divina, é competência do Espírito Santo, não nossa. Inclusive, a distribuição depende dele, não do recipiente, daquele que recebe aquele dom. Versículo 5 diz que há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No outro momento, eu posso fazer um, um vídeo sobre o versículo 4 até o 6, porque há estudiosos que vão dizer que diversidade de ministério é uma coisa, diversidade de operações é uma outra coisa. Todavia, a gente sabe que, tanto na questão ministerial quanto na questão das operações, quem opera tudo e em todos é o Espírito Santo de Deus. Mas o fato mais importante está chegando agora, numa referência à outorga do dom espiritual. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em algumas versões, não sei se esta que está aqui vai estar dessa forma, é que for útil, aqui, versículo 7, para proveito comum. Nos auxilia bastante esta outra versão. Vai complementando, porque a anterior fala para aqui fala para o que for útil, mas nesta aqui a gente observa que nos orienta no tocante à proposta divina para o proveito comum, né? Visando a distribuição é dada a cada um, mas para que este vise um fim proveitoso, conforme uma outra versão que nós temos. Salvo engano, a versão revisada da imprensa bíblica brasileira vai mencionar fim proveitoso, salvo engano. Aliás, já que eu estou com ela aqui, eu vou abrir para que não venha deixar nenhum tipo de dúvida no tocante ao versículo número 7. Para proveito comum, e não fim proveitoso. Mas existem versões que diz fim proveitoso, proveito comum, ou ainda para o que for útil. Mas a ideia é Deus distribui, através do Espírito Santo, cada dom espiritual a cada um, porque cada crente recebe. Não tem essa de que o crente não recebeu um dom espiritual, pelo contrário, cada um recebeu. Você tem que
em oração, perguntar ao Senhor, de repente pedir uma orientação ao seu pastor, começar a desempenhar funções no seio da igreja e observar aquilo que você tem, não apenas familiaridade, facilidade, mas aquilo que realmente lhe dá satisfação e que as próprias pessoas do entorno vêm dizer, olha, você tem essa aptidão, você tem esse dom específico, e você pode também ouvir outras pessoas nesse sentido. Mas a ênfase que tanto que Deus opera tudo em todos, mas que a cada um é dada. Cada crente recebe pelo menos um dom. E a competência do Espírito Santo é a alçada dele. O versículo 8 vai falar sobre uma série de dons espirituais, mas que não são os únicos, porque existem outras listas de dons, conforme Romanos capítulo 12, do versículo 6 em diante. Nós temos 1 Pedro 4, 10 e 11, que vai mencionar mais alguns dons espirituais. Nós temos aqui, ó, versículo 8, porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou do conhecimento, a outro, a fé não, aqui não é a fé salvífica, mas uma fé dada como um dom, dons de curar, aqui está na forma dons de curar, aqui também, ok. A outro, operação de maravilhas, ou seja, o dom de maravilhas, possivelmente ligado a prodígios, etc e tal. A outra, a profecia como dom espiritual. Nem todo mundo é profeta, mas alguns têm dom de profecia. Dom de discernir espírito. Esse aqui, ó, gente, importantíssimo. Quanta coisa na igreja chamada evangélica tem de uma procedência que não seja divina. E a gente vê a importância desse dom de discernir os espíritos. Ver o que é proveniente do bem e do mal, do acerto e do erro, fazendo esse discernimento. Aqui nós temos variedade de línguas, interpretação de línguas, mas um só, o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Olha só a informação preciosíssima. Repartindo particularmente cada um como quer. Aí entra aquela pergunta. Eu posso, uma referência a Gustavo Luiz, eu, Gustavo Luiz, posso pedir um dom a Deus? Poder posso, mas eu vejo à luz do texto sagrado que não devo. Como assim? Pode, mas não deve? É. Se eu sei que no contexto da igreja em Corinto não havia falta de dom algum, da mesma forma, o próprio Espírito Santo concede dons, particularmente a cada um crente, inclusive a este, como quer, isto é, como lhe apraz, eu entendo que o Espírito Santo sabe qual é a real necessidade da igreja local, mas também qual é o dom necessário para que seja dado, a fim de que eu venha exercer na Igreja de Cristo. Logo, eu, Gustavo Luiz, não me atrevo a pedir um determinado dom, mas o que eu fiz? Identifiquei o dom recebido da parte dele e exerço, visando o proveito comum. De modo que eu posso pedir um outro dom? Poder, posso,
Sou livre para isso. Mas eu não devo pedir. Eu não devo por uma questão de consciência. Porque eu sei que ele faz o que é melhor para a glória de Deus, para o crescimento saudável da Igreja de Cristo. Agora, se ele me deu um dom e ele me otorgou mais de um, que pode ser que a pessoa receba um dom ou mais de um dom. Ainda assim, é da competência do Espírito Santo. E se ele me otorgou mais de um dom, não foi porque eu pedi, foi porque ele assim entendeu necessário e importante para o exercício desse dom no ambiente eclesiástico. Eu sempre considero a soberania de Deus. E desta forma, eu caminho de um modo muito tranquilo quanto a isto. Em relação aos dons espirituais, os recebidos da parte de Deus, eu os desenvolvo ou exerço-os no seio da igreja local. Sou grato a Deus por ser usado como instrumento dele, nas mãos divinas, sobretudo, no seio da igreja, mas certo de que o dom ou os dons que eu recebi não são méritos humanos. Não é porque eu sou uma pessoa que consigo fazer isso, aquilo, outro, que eu tenho uma capacidade tal, nada disto. É porque, pela graça de Deus, ele me concedeu um dom. No inglês, vai ser traduzido como um presente. Você recebe um presente da parte de Deus, não para brincar com esse presente, para usufruir dele, mas para compartilhar com as demais pessoas. É uma dádiva, isto é um presente que a gente recebe da parte de Deus, pela graça de Deus e de acordo com a soberania, porque, repito, ele reparte a cada um, não a alguns, mas a cada um como ele quer ou como ele lhe apraz. Tem mais dons espirituais no capítulo 12? Tem. Se a gente continuar a leitura, vou passar aqui, ele vai falar algumas coisas importantes sobre o corpo de Cristo, dizendo que todos os membros têm o seu devido valor, tal, 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 tal. Na parte, vou dizer assim, final, ele vai mencionar, sim, algumas pessoas que são colocadas na igreja, apóstolos, profetas, doutores. Vai citar aqui, ó, depois milagres, depois dons de curar. Você vai dizer assim, bom, profetas é o mesmo do que de que o dom de profecia? Não. Profeta é uma coisa. Dom de profecia, que está nos versículos anteriores, é uma outra coisa. Então, tem pessoas, de repente, um homem ou mulher, que não são profetas, no estrito senso da palavra, mas tem o dom de profecia. Milagre, lá tem o dom de fé, como um dom. Aqui fala milagres. Depois, milagres, repete aqui o dom de curar, mas aparece pelo menos mais dois dons que não estavam lá na listagem, que são estes aqui, ó. Dom de socorros. Socorros e de governos. Uma alusão à liderança e socorrer aqui ao necessitado. É isto que a gente aprende. Esse dom de socorro está relacionado, sem dúvida alguma, à ajuda. Existem pessoas que têm essa capacidade de socorrer os necessitados, de ajudar as pessoas, da mesma forma que, independente de ser pastor, existem pessoas que têm o dom espiritual de governos, de liderar, que está relacionado à questão de liderança. Milagres, dons de curar, socorros e governos, que está relacionado a lideranças. Mais uma vez, repete variedade de línguas. E a pergunta que o apóstolo Paulo faz é: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres?
Agora, no tocante aos dons, tem todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? A resposta é não. Sem dúvida alguma, é um sonoro não. Não. E até aqueles dons que ele não menciona aqui, mas que já foram inclusos anteriormente. Nem todo mundo tem os mesmos dons e todos os dons. Mas pode ser que uma pessoa tenha mais de um dom. Pode ter um, todo mundo tem um, pode ser que outras pessoas tenham mais de um. Ainda assim, é para ser exercido visando o proveito comum. O versículo 31 diz: Portanto, vos procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. A ideia aqui de procurar com zelo os melhores dons tem que estar muito bem fixado sobre o real entendimento do apóstolo Paulo. Ele não está dizendo para o crente sair buscando, que é através da oração, pedindo a Deus. Nada disto. Lembra do versículo 7 do capítulo 1, que a gente leu logo no início do vídeo? De modo que nenhum dom vos falta. Não havia falta de dom algum na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo não está pedindo, depois de falar que o Espírito Santo concede o dom a cada um como lhe apraz, como ele quer, e ainda visando o fim proveitoso, ele não está dizendo para a gente, para as pessoas buscarem um dom ou dons espirituais, pedindo a Deus em oração. Não é isto. O que Paulo está salientando aqui é como tem até pessoas que vieram do paganismo, porque alguns eram levados pelos ídolos mudos, e a gente não pode deixar aquele versículo passar assim, batido, desapercebido. Como as pessoas eram ignorantes no tocante aos dons, Paulo está orientando e doutrinando, vou dizer assim, a igreja, e ele está dizendo assim, portanto, procurai, veja, olhe no seio da igreja, com zelo, com cuidado, os melhores dons. E alguém vai perguntar assim, quais são os melhores dons? São aqueles que são concedidos para a edificação da igreja. E ainda assim, Paulo vai mostrar um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, porque ele vai mencionar que, até mesmo no exercício dos dons espirituais que são recebidos da parte de Deus, recebidos por nós, da parte de Deus, nós precisamos exercê-los em amor. Em amor. Não é exercer de qualquer maneira, mas exercer do modo correto. Fazendo tudo, não apenas no tocante aos dons espirituais, mas tudo mesmo, com amor, consequentemente com alegria e etc. e tal. Ficamos com esta primeira parte, vou dizer assim, sobre dons espirituais, depois a gente vai trabalhando de uma forma mais intensa e, quem sabe, trabalhando cada dom de um modo específico, definindo os dons espirituais. Dizendo logo de cara que não é fácil, porque cada pessoa, cada autor vai ter a sua definição. Mas a gente pode ter uma noção tanto da parte da Bíblia quanto da parte histórica e ver qual foi o entendimento, pelo menos dos primeiros cristãos, pessoas que viveram mais próximas do apóstolo Paulo, qual foi a compreensão tocante aos dons dos chamados pais da igreja, porque nós estamos muito distante, convenhamos, do período que Paulo lidou com a igreja em Corinto. E a igreja em Corinto não tem mais, ela não existe, não teve continuidade, e nós não temos nenhuma gravação, nenhum DVD, nenhum áudio das reuniões culticas da igreja de Corinto, de modo que a gente não tem como ter mais elementos, não para satisfazer a nossa curiosidade, mas para realmente saber os pormenores. Mas, de uma forma geral, a gente pode sim aprender um pouco mais, cada vez, com a palavra de Deus. Fiquemos por aqui e até o nosso próximo vídeo sobre dons espirituais.